Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 13 e o tema da aula de hoje é termos essenciais da oração. Pessoal, antes de ver os termos essenciais da oração, vamos começar pela sintaxe. Então, o que vem a ser sintaxe? Sintaxe é o conjunto das relações de combinação, ordenação, dependência e concordância que se estabelecem entre as palavras e entre as orações que constituem um enunciado. Chama-se também sintaxe a parte da gramática que estuda essas relações de combinação. Análise sintática. A análise sintática, sintaxe da oração e do período, é a parte da sintaxe que tem por objetivos examinar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração e determinar suas funções sintáticas. Analisar as relações entre as orações de um período e, de acordo com essas relações, classificar as orações. Conceitos preliminares. Frase é toda unidade linguística com ou sem verbo por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita as nossas ideias. Por exemplo, feliz aniversário é frase, transmite uma ideia, mas não é oração, pois não tem verbo. E não é período porque não é formado por oração. Oração é a frase ou parte da frase constituída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. O verbo é sempre a palavra nuclear principal da oração. Elga e eu não nos falamos. Então nós temos aqui, é frase e é também oração, porque tem verbo, falamos. É um período simples, formado por apenas uma oração, já que há apenas um verbo, falamos. Período é a frase formada por oração, pode ser simples, se formada por uma só oração, ou composto, se formado por mais de uma oração. Por exemplo, lembre-se de fazer as compras, é frase, transmite uma ideia. É um período composto formado por mais de uma oração. Então aqui nós temos duas orações, né? A primeira é lembre-se e a segunda de fazer as compras. E há dois verbos, aqui o verbo lembrar, né? Do lembre-se e o verbo fazer, beleza? Então aqui nós temos um período composto, já que é formado por mais de uma oração, no caso aqui duas. Então, quais que são os termos essenciais da oração? Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Geralmente, uma oração apresenta dois termos essenciais. O sujeito, que é o termo, ser ou seres, sobre o qual se declara alguma coisa, e o predicado, que é o que se declara do sujeito. Todo predicado tem um verbo, que, salvo casos especiais, deve concordar com o sujeito. Então, Elga e eu, né, que é o sujeito. Então, nós temos dois núcleos do sujeito, né? Elga é um núcleo e eu é outro núcleo. Não nos falamos é o predicado, com o verbo na primeira pessoa do plural concordando com o sujeito. Lembrando que a palavra de maior importância dentro do sujeito é chamada núcleo do sujeito. Então vamos lá, sujeito é o elemento, ser ou seres, de quem se declara alguma coisa. Predicado é tudo o que se diz sobre o sujeito. Todo predicado apresenta um verbo que geralmente concorda em número e pessoa com o sujeito. Quando sai, o jantar. Então, quando sai é predicado, o jantar é o sujeito. Pessoal, então um macete aqui, né? Então, para iniciar a análise sintática, a gente primeiro precisa achar o verbo, tá certo? E como que a gente acha o verbo? A gente tenta conjugar o verbo. Então, vamos lá. Eu, Elga, tu, Elga, ele, Elga. Elga não é verbo. Eu, tu, ele, eu também não é verbo. Eu não, tu não, ele não também não é verbo. Eu, nós, tu, nós, ele, nós também não é verbo. Eu falo, tu fala, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Beleza, achou o verbo. Falamos aqui no caso. Então, se a gente já sabe aqui que é o
o verbo, então a gente tem uma oração, né? Já que toda oração possui um verbo. Achando o verbo, nós também achamos o predicado, né? Já que todo predicado tem um verbo, beleza? Então agora vamos achar o sujeito. Aí a gente pergunta para o verbo quem ou que. Quem não nos falamos? Elga e eu, que seria o sujeito. Então a gente achou o sujeito aqui. Então aqui a gente achou o sujeito, né? E não nos falamos é o predicado, já que é o que se declara do sujeito, beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu quando, tu quando, ele quando, não. A gente não consegue conjugar o quando, então quando não é um verbo. Eu saio, tu sai, ele sai, nós saímos, vós saís, eles saem. Sai é o verbo da oração. Beleza. A gente achou o verbo. Então, a gente pergunta pro verbo. Quem ou o que? Aí no caso seria o que, né? O que sai? O jantar. Então nós temos aqui que o jantar é o sujeito da oração. Beleza? E nós temos que quando sai é o predicado, já que é o que se diz sobre o sujeito, beleza? Lembrando que todo predicado possui um verbo. Então, achando o verbo, consequentemente, nós achamos o predicado, beleza? Sujeito. O sujeito, dependendo de como se apresenta na estrutura da oração, admite duas classificações gerais. Então, ou o sujeito é determinado, ele pode ser simples, composto, elíptico, desinicial ou oculto. Lembrando que elíptico, desinicial e oculto é o mesmo tipo de sujeito. Ou o sujeito pode ser indeterminado. E também nós teremos orações sem sujeito, beleza? Sujeito simples é aquele que apresenta um só núcleo. Os aparelhos eletrônicos de última geração fazem sucesso entre os jovens. Então, a primeira coisa para a gente iniciar a nossa análise sintática, a gente tem que achar o verbo. Então, o verbo aqui é fazer, né? Eu faço, tu faz, ele faz, nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Achou o verbo, a gente pergunta o que ou quem para o verbo. O que faz sucesso entre os jovens? Os aparelhos eletrônicos de última geração. Então aqui nós achamos o sujeito e nós temos que o núcleo do sujeito é aparelhos, beleza? Outro exemplo, eu comprei uma bolsa verde. Aqui nós temos que achar o verbo. O verbo é comprei aqui, né? Eu comprei, tu comprais, ele comprou, nós compramos, vós comprais, eles compram. Então, nós perguntamos o que ou quem para o verbo. Quem comprou uma bolsa verde? Eu. Então, nós temos aqui que eu é o sujeito e eu também é o núcleo do sujeito. Em cada exemplo aqui, a gente só tem apenas um núcleo do sujeito. Então, o sujeito é simples aqui nesses exemplos. As amigas vão à festa. Vamos achar o verbo. O verbo aqui é vão. Eu vou, tu vai, ele vai, nós vamos, vós vais, eles vão. Quem vai à festa? As amigas. Então aqui, as amigas é o sujeito da oração. O núcleo do sujeito é amigas. E o sujeito aqui é simples. Embora seja mais de uma pessoa, né? As amigas, há apenas um núcleo do sujeito. Então aqui o sujeito é simples. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Muita água e animais selvagens compõem o belo cenário do Pantanal. Então, sempre é a mesma coisa. Vamos achar o verbo. Então, o verbo aqui é compõe. Então, nós perguntamos quem ou que compõe o belo cenário do Pantanal. Então, aqui, nós temos que o que compõe o belo cenário do Pantanal é muita água e animais selvagens, beleza? Então, nós temos aqui o sujeito, muita água e animais selvagens, e nós temos dois núcleos do sujeito, água e animais. Então, aqui nós temos um sujeito composto. Elga e eu não nos falamos. Vamos achar o verbo. O verbo é falamos. Perguntamos quem ou o que para o verbo. Então, quem não nos falamos?
ou no caso aqui, quem não se fala, né? Elga e eu. Então, nós temos o sujeito possui dois núcleos, né? Elga e eu. Então, nós temos aqui que o sujeito é composto. Pessoal, lembrando que o núcleo do sujeito é a palavra principal que forma o sujeito. É o termo propriamente sobre o qual se diz alguma coisa. A professora e os alunos chegaram. A mesma coisa, sempre acha o verbo. O verbo é chegar. Eu chego, tu chega, ele chega, nós chegamos, vós chegais, eles chegam. Então aqui, quem chegou? A professora e os alunos. Então, nós temos que a professora e os alunos é o sujeito da oração. Essa oração possui dois núcleos, né? Professora e alunos. Então, nós temos que nessa oração nós temos um sujeito composto. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. É aquele que está subentendido na desinência ou terminação verbal. No futuro, viveremos em um mundo melhor. Então, pelo verbo aqui, viveremos, nós temos que o sujeito oculto é nós, beleza? No futuro, nós viveremos em um mundo melhor. Mas decidi dizer algo gentil. Então, aqui, pelo verbo decidir, nós conseguimos achar o sujeito oculto eu. Mas eu decidi dizer algo gentil. Falarei com eles todos os dias. Então, aqui pelo verbo falarei, nós temos o sujeito oculto eu, beleza? Eu falarei com eles todos os dias. Sujeito indeterminado. A indeterminação do sujeito é um recurso linguístico de que o falante dispõe quando não pode ou por algum motivo não quer identificar o sujeito da oração. Existem duas estruturas sintáticas por meio das quais é possível indeterminar o sujeito. Vamos ver cada uma delas. Sujeito indeterminado. Oração com verbo na terceira pessoa do plural. Lu, sabe o que me disseram? Que você está saindo com o Fabinho. É verdade? Então aqui o verbo disseram, né? A gente não sabe quem é o sujeito. Pode ser um homem que disse, uma mulher que disse, pode ter sido uma pessoa que disse, pode ser duas pessoas. E por aí vai. Psiu, isso é segredo, Bia. Quem te contou? Ah, não importa, apenas me contaram. Só isso. Mas, então, é verdade mesmo? Então, nós temos aqui que, no caso do contaram, há um sujeito indeterminado, né? A gente não sabe se foi um homem que contou, foi uma mulher que contou, foi uma pessoa que contou, foi mais de uma pessoa que contou, beleza? Roubaram a carteira dele. Aqui a ideia é a mesma. A gente não sabe quem roubou a carteira dele. Se foi uma pessoa, se foi mais de uma pessoa, beleza? Então aqui nós temos o sujeito indeterminado. Outra estrutura sintática para a gente determinar o sujeito seria a oração com o verbo na terceira pessoa do singular mais o ser. Dorme-se bem melhor nas noites de inverno. Neste lugar se fica incomunicável. Acredita-se em sua vitória. Beleza? Então, nessas três frases, a gente não consegue determinar o sujeito. Beleza? Não consegue determinar se é uma pessoa só, se é mais de uma pessoa. Então, nós temos o sujeito indeterminado. Oração sem sujeito é aquela formada apenas pelo predicado, cuja declaração não se refere a nenhum ser. O verbo haver no sentido de existir ou de acontecer é impessoal, no entanto, os próprios verbos existir e acontecer são pessoais, ou seja, apresentam sujeito e obviamente concordam com ele. Então aqui uma oração sem sujeito. Havia muitas árvores nesta praça. Havia verbo impessoal, né, na terceira pessoa do singular, com sentido de existir. Nesse caso aqui, a oração não tem sujeito. Diferente de existiam, verbo pessoal concorda com o sujeito. Muitas árvores, né, é o sujeito.
nesta praça, beleza? Então, se haver o verbo haver, não vai ter sujeito. Lembrando de haver no sentido de existir ou acontecer. Se tiver o verbo existir, aí haverá sujeito, beleza? Há lugares interessantes nessa cidade. Oração também sem sujeito, já que aqui há o verbo haver no sentido de existir ou acontecer. Com o verbo fazer, haver e ir, referindo-se a tempo decorrido. Então aqui também não haverá sujeito. Faz meses que estive com ela. Há dias o Cláudio não liga para mim. Ia o período da primeira safra de feijão. O verbo ser, quando empregado para indicar distância, horas e datas, também é impessoal, mas tem uma particularidade sintática. Embora não tenha sujeito, ele concorda no plural quando o número que indica distância, hora ou data estiver no plural. Então aqui também, nesses três exemplos, não há sujeito, já que é o verbo ser para indicar distância, hora e datas. Quando o avião chegou, já eram 6h30. Daqui a Belém são 3.000 quilômetros. Era uma época de verões intensos, com os verbos que denotam fenômenos da natureza: chover, ventar, nevar, trovejar, relampejar. Ontem, no final da tarde, ventou muito. Choveu muito forte hoje pela manhã. Pessoal, então essas são as orações sem sujeito, né? Então teria meio que tentar decorar assim quando a oração não tem sujeito, né? Que seriam esses 4 exemplos, né? O verbo haver no sentido de existir ou acontecer, né? O verbo fazer, haver e ir no sentido de tempo decorrido. O verbo ser indicando distância, horas e datas. E verbos que denotam fenômenos da natureza. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.